A gente vai falar sobre como estudar idiomas e atualidades, né, Marina? Eu confesso que Sim. eu fiquei de organizar alguma coisa, mas eu vou acabar falando um pouco o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu sei que a prova que a galera que está tentando o concurso hoje faz é bem diferente da nossa. Eu, por exemplo, na É. parte de idiomas, às vezes, eu não me sinto muito. Eu sempre falo o que eu fiz, mas eu não me sinto muito um exemplo do que fazer, porque a prova que eles estão fazendo hoje é muito mais exigente, eu acho, do que a nossa foi. Não sei se mais exigente, mas assim, ela é mais desafiadora, ela demanda um conhecimento maior. Você tem que versar, você tem que verter o seu conhecimento naquele idioma e bem. E a gente sabe que francês, por exemplo, é uma língua que, mesmo quando você pratica muito, é muito difícil você escrever bem, sem erros. É uma língua muito redundante. Se muda o gênero do sujeito, muda o gênero até nos verbos, nas formas verbais. Então, assim, eu sempre conto assim, eu não tive a oportunidade de estudar formalmente francês e espanhol. É até uma lacuna que eu estou tentando superar hoje. Assim, durante a quarentena, muitos cursos começaram a oferecer aulas online, né, professores particulares. Eu sempre quis fazer espanhol no Bravo, mas nunca conseguia achar um horário confortável. Durante a pandemia, o curso Bravo começou a oferecer aulas online. E aí Tá. eu comecei a fazer uma vez por semana, por exemplo, espanhol, e eu estou sentindo diferença, né? Agora eu tenho as reuniões com os caras, antes eu ficava assim, eu até consigo falar sob pressão, mas eu fico tão mal. Só que eu estou vendo que só de fazer essas aulas com o professor, agora eu consigo. Posso estar falando besteira, mas está saindo. Perde a vergonha, pelo menos, né? A gente sempre fica meio tímido quando vai falar outro idioma, né? Eu sinto isso, pelo menos, assim. Até inglês, que é um idioma que eu me desencumbo sem dificuldade, as primeiras palavras saem meio rusty, assim, sabe? Não, e o Mas, espanhol eu tenho uma vergonha absurda de portunhol, então eu fico muito, acho, das três a mais difícil, pelo menos, para falar, porque é tão próxima do português, é tão arriscado você falar um portunhol, eu morro de vergonha, pelo menos, mas assim, nada contra quem fala, tá? Beleza. Assim, sem não, preconceitos, mas assim, eu eu fico concordo. muito. Não, e eu vou te falar, as pessoas não deveriam arriscar portunhol. Ou você fala Hum, português ou você fala espanhol. Porque eu já conversei com hispanohablantes tentando falar portunhol também. É engraçado isso. O seu cérebro é feito assim: ele detecta português, ele detecta espanhol. Esse misto que as pessoas ficam fazendo, você fica assim, que eu acho mais confuso, entendeu? Então, é, por isso que assim, mas é. eu noto isso muito na minha chefe. A minha chefe não se sente confortável de falar espanhol. Eu acredito que ela fale bem, assim. Ela é fluente em inglês, ela é fluente em francês e tal. Mas ela, quando é uma reunião espanhola, ela nem tenta. É português do Hum, início ao fim, é português. E eu acho isso bem, eu acho que é certo, sabe? Se você não fala é mesmo, honesto. você teve oportunidade, porque você tentar, você fazer a tentativa, confunde as pessoas. Mas, É. assim, só para dizer, eu queria fazer esse disclaimer, assim, hoje a gente está aqui para falar um pouco de idiomas. Assim, se eu for contar o que eu fiz, claro, eu espero que as pessoas tenham em mente que eu fiz uma prova diferente do formato que é hoje. Eu não tive que escrever nada em francês, eu não tive que escrever nada em espanhol. A prova era só objetiva, aquele formato SESP, marque certo ou errado. E aí, o que eu fiz para estudar? Como é que eu aprendi francês? Francês eu considero que é uma língua que eu aprendi na marra. Eu fiz, quem tiver na faculdade, né, anota essa dica. Eu fiz 6 meses de leitura instrumental no FRJ, era um curso de 90 horas, eram 3 vezes por semana, Tá. 7h30 da manhã, Ilha do Fundão, mas eu estagiava na Ilha do Fundão, então dava. E a partir desses 6 meses de curso de leitura instrumental, eu comecei a tentar ler livro e tal, achava muito, foi a época que a internet estava dando assim, esse boom, começando a ter, porque hoje tem tudo, né? Hoje eu fico assustada como é que de 16, que foi o ano que a gente foi aprovada, para cá, a quantidade de informação que está disponível hoje nas redes é surreal, né? É surreal a É. quantidade de conteúdo que a pessoa que às vezes não tem dinheiro para fazer um cursinho e tal, a quantidade de conteúdo que é possível acessar é infinita. E aí eu É. comecei, eu lia livros que já estavam em domínio público, geralmente a literatura clássica francesa que você acha na internet de graça, com audiobooks também. Eu me lembro que tem um site, hoje eles são enormes, né? Porque eles estavam começando, o LibriVox.org, que eles fazem, eles gravam o audiobooks, o nativo grava o áudio. Eu tenho até que fazer um dia de um livro em português do Machado para recompensar tudo que eu aprendi ali com eles. E aí eu li o livro escutando o áudio. E assim, fixa, que francês tem uma pronúncia, às vezes, um pouco capciosa, né? Menos que inglês, mas também tem.
E isso foi me ajudando, assim, li o livro e li o livro na internet mesmo e escutava o áudio. Li o livro, e o pouco francês que eu tenho, claro, não sou fluente, não sou Marina Carrillo. Não. A Marina, gente, a Marina fica aqui parece. Não sou, a Marina era avançada do francês, tá? Eu era basicão, eu era lá, ó, os humildezinhos. Marina era do avançado. Mas, Marina, fala um pouco agora, que senão você sabe que se deixar a língua aqui é maior que a boca. Conta um pouco da sua experiência de preparação para a prova de francês e de espanhol. De línguas. CACD. Tá. Eu anotei aqui algumas coisas que você comentou, porque eu acho que é válida. Bom, o tópico hoje é atualidades e línguas, né? Então, acho que a gente já teve uma primeira conversa. Acho que a primeira coisa o que tem em comum esses dois grupos de conteúdo, né? Primeiro que são duas coisas que demandam muita constância. Então, assim, o ideal é que todo dia você esteja em contato com esse tipo de conteúdo. Atualidades é aquilo que a gente conversou, né? O cara que está prestando esse concurso, normalmente, né, na média, já é um cara que eu gosto de política, eu já vejo jornal todo dia, então já talvez tenha menos estranhamento. O que vai mudar é como você vai estudar isso, foco, o tipo de fonte da onde você vai procurar as suas coisas, né? Pelo menos, né, pouca coisa muda, mas você já tem mais ou menos uma noção do que você tem que fazer. Agora, línguas é aquela coisa, né? Não sei, nem todo mundo começa a prestar esse concurso já sabendo, o próprio nível de cada um dos idiomas cobrados, e dois, o nível que a banca pede, né? Então, acho que a primeira coisa, inglês, eu considero que é uma prova extremamente exigente, então você já tem que saber que é um nível quase que compatível com o português que é demandado, né? Então, tem que estar muito preparado para isso e para testar várias habilidades, acho que exceto o speaking, né, falar, no inglês você tem que dominar muito bem, assim, a escrita, com as suas próprias ideias, fazer uma tradução, fazer um resumo, sem usar as palavras do resumo, então você já tem que ter um repertório grande de estruturas na sua cabeça para poder fazer aquilo no tempo que a prova te demanda, né? Não só o TPS, mas também a prova escrita. E eu achei legal que você falou agora dos dois idiomas, né? Do francês e espanhol, que acho que a nossa prova foi a última, se não foi a última, foi a penúltima, né? Múltipla escolha. Foi a última, foi até o Thiago que me chamou a atenção outro dia, ele comentou, nós fomos a última turma a fazer a prova nesse formato. Eu me lembro do embaixador do Rio Branco falando, vocês viram, a gente voltou com prova discursiva de francês e espanhol, e eu assim... Passamos na hora certa. Mas... Assim, é super legal, embaixador. Boa ideia. Ótimo. Cara, eu vou ser sincera com você. Eu acho que se no ano que a gente... Vamos dizer, é o que eu falo. A minha estratégia de estudos para francês e espanhol, assim, eu negligenciei muito. Era basicamente fazer isso aí que você está dizendo. Ler um pouquinho todo dia, aumentar vocabulário, conhecer expressões um pouquinho. Aquela coisa do 15 minutinhos todo dia. Vou ler uma matériazinha em espanhol, vou ler uma matériazinha em francês, todo dia alguma coisinha. Nas redes sociais, usei muito rede social para isso. Eu só tinha Facebook na época. E até hoje, meu Facebook é um monte de jornal em francês, um monte de jornal em inglês, um monte de jornal em espanhol, fico seguindo. Mas, por exemplo, eu nunca fiz cursinho, eu não cheguei a fazer um cursinho preparatório. No formato de hoje, eu acho quase incontornável. Porque mesmo que, por exemplo, eu tenho 7 anos de Aliança Francesa. Tá, eu tinha 7 anos de cultura inglesa e tive que fazer curso preparatório para redação em inglês, né? Então, assim, eu tenho 7 anos de Aliança Francesa. Tá, mas você tem que aprender a escrever no estilo que é cobrado nessa prova. Então, mas eu estou te cortando. Não é só uma prova de conteúdo, né? Também ajustar o formato da prova, porque você pode ter morado a vida inteira nos Estados Unidos, na Inglaterra, e ainda assim não ser uma baita nota de inglês, porque você não sabe botar no formato que a prova quer. Mas eu ia falar da diferença, né? Que agora a cobrança da prova é uma habilidade diferente da que foi cobrada da gente, que era só basicamente a leitura e compreensão de texto. Agora você tem essas duas mais a escrita. Mas, ao mesmo tempo, é um nível instrumental, é um nível bom, é um nível alto. E eu acho que uma vez uma professora falou, a vantagem de uma prova escrita é que você está no controle da sua resposta. A desvantagem da prova objetiva é que você tem que se virar. Você tem que se encaixar. Você está na mão do examinador. Então, você consegue, se você tiver o mínimo de domínio, do tipo, eu não domino tanto A, mas eu domino mais B, então eu vou me orientar um pouquinho mais na minha resposta escrita para B.
Lila quer participar da... 1 minuto, mil perdões. Eu esqueci Tá. Vem cá, aqui é francês, escola inglês, não é latex, não. Vem cá. Gente. Ai, mil perdões, eu esqueci completamente, cara, disso. Podia ter pedido para as crianças ficarem com ela, desculpa. Praguinha. Ah, não, live tem que ter cachorro, né? A Tem- minha tá lá embaixo com o Rafael. A hora que ela voltar, eu trago. Aqui, vamos lá, apesar dela ser feinha, vai. Mas, assim, Essa é a feiosa, gente. A feiosa. É a Lolosa. Bebê feio da mamãe. Quando Mas- a Guigui subir, aí eu boto elas também. E aí fica uma live de cachorro canina, pet friendly. Ah, Mas eu acho que você pontuou uma coisa certa. Eu percebo que muita gente assim, mas eu já morei nos Estados Unidos, eu sei bem inglês. é suficiente. Muita gente conhece que moram no Brasil e que tem dificuldade de escrever um texto. Eu tenho certeza, Marina, que ao longo da vida alguém virou, minha filha, escreve aqui esse negócio para você que você escreve bem, eu não sei escrever. Isso no Brasil. Você conhece um monte de pessoa que é fluente Pois em português, fala bem, entende tudo, mas na hora de produzir um texto, assim. É o que eu falo. Pois é. Prova, a gente não pode ter carro da vitória. Eu sou jornalista de formação. Escrever era o meu trabalho. O primeiro cursinho que eu fiz foi de redação. Porque eu falei assim, deixa eu ver o que essa prova cobra, deixa eu ver como é que é o jeito de escrever, até porque jornalista você tem uma tendência a simplificar muito conceitos para se fazer entender por um público mais amplo. E a gente sabe que essa prova não é simplificação de conceitos, pelo contrário, é domínio dos conceitos. Então, e português, eu aprendi que é uma língua estrangeira no concurso. Você falou do português, eu tratei como uma língua estrangeira, eu achava dificílimo, assim, e também, que nem você falou, assim, eu achava, não, português, beleza, tô safa. Não, muito pelo contrário, né? Não, então, eu acho que, olha tudo com muita humildade. Eu vejo assim, eu sou formada em direito eu tô de boa, mais ou menos. Vai olhar o que essa prova cobra. Eu sou economista, economia eu tô de boa. Vai olhar o TPS, as questõezinhas chatinhas. Exatamente. Assim, a gente não deve ter carro da vitória, eu acho. Assim, achar que tudo está dominado. Conhece primeiro, pode ser que sim. Eu fui fazer aula de redação, descobri assim, logo as minhas primeiras notas já estavam dentro de um padrão. Eu me lembro que o professor até elogiou, falou assim, não, você já está num caminho bom e tal, beleza. Mas, assim, na dúvida, procura conhecer o que é a prova, procura conhecer como é. Você está falando que tratou português como língua estrangeira. Se teve uma disciplina que eu tratei como uma língua estrangeira também, foi economia. Economia, para mim, é jogar assim. Você lê o livro, você entende os conceitos. Aí, a linguagem, como é cobrada, às vezes, no TPS, você fica perdidinho, porque assim, você ainda não está íntimo daquele linguajar, não é imediato para você, você lê aquele termo ali, a ideia não vem imediatamente, porque você está aprendendo um novo idioma, economês, né? A gente não brinca que é economês. Pois é. Não, e direito também, não sou da área, acho que você também não é, eu penei horrores com direito, mas o foco não é esse, vamos voltar pro foco, o foco é língua estrangeira. Aí só a gente vai sair do foco. Mas bom, é isso primeiro. Eu acho que é difícil a gente também, né, na live, que nem você falou, dar uma receita única para atualidade, talvez seja um pouquinho mais simples, porque tá todo mundo mais ou menos, de alguma forma, nivelado, mas língua depende muito do autodiagnóstico, né, é muito realista, né, que a pessoa tem que fazer, como você falou, vai conhecer a prova, veja provas antigas, vê se você está apto, né, quão confortável você tá. Acho que, bom, conforto também é uma coisa nessa prova muito difícil, né, de você ter em algum momento. Mas é isso. Não está confortável hora nenhuma, né? Ninguém está confortável. Eu tô super de boa, super, né? Não, é que nem quando alguém fala, eu tô ansioso para essa prova. Gente, concurseiro ansioso, você não precisa nem falar, concurseiro é ansioso, então não tem, é redundante, mas eu acho que um ponto positivo também que você falou e que deu um boom nos últimos anos foi essa quantidade de conteúdo, e se a pessoa não pode, de repente, pagar um cursinho, acho que tem algumas alternativas aí. O site da BBC tem o BBC Learning English, que eles têm alguns exercícios de gramática, então se você sente que gramática é uma pedra no seu sapato, dá para você, se tiver, obviamente, disciplina e tal, já ir focando nisso até conseguir, né, poder fazer um cursinho. A TV Sank também, a TV Sank Mons tem a seção de
de aprendizagem de língua. Inclusive, eles têm testezinhos de nível para você se testar e tal. Claro, não é um francês diplomático, mas se tiver para pegar um básico, uma gramaticazinha, acho que dá para se virar até... Mas, como você falou, acho difícil não passar por algum professor específico da língua, acho difícil não passar por algum cursinho. No caso dos cursinhos de línguas, francês eu já tinha feito intercâmbio na França, então como a nossa prova era objetiva, eu falava, não, acho que eu consigo me virar. Mas espanhol, eu tive um choque de realidade, porque eu nunca tinha feito espanhol, assim, formalmente, né, eu achava que dava para se virar também e não dava. Quando eu cheguei na terceira fase em 2015 e eu vi o nível de espanhol da prova, eu tomei um susto, mais um susto, que aí eu, né, falei, não, eu vou. Aí eu peguei uma professora particular. E aqui, claro que a gente... a prova de espanhol era muito errática. A prova de espanhol era muito errática. Assim, aquele ano, 2015, foi dificílima. Isso para mim era uma vantagem, porque a prova não diferenciava joio do trigo. A prova não diferenciava o cara que realmente sabia espanhol do cara que estava ali, tipo eu. Entendeu? Assim, tanto que eu falo espanhol, eu não tive nota alta, não. Eu acho que eu tirei, valendo 100, naquela época era 55, 56, mas quando eu vi assim, sei lá, o colega morou em Madrid, tirou 58, morou 6 meses em Madrid, tirou 58. Falei, bicho, tá bom. Assim, tem um grau de aleatoriedade maior, né, numa prova objetiva. Então, e eu lembro, assim, a diferença de níveis de prova, assim, o meu pânico com o espanhol de 2015 para 2016 por causa do meu susto. E aí, quando eu peguei a professora particular, a gente focou, claro, se fosse uma prova escrita, a gente focava em outras coisas, mas naquela época, como era objetiva, foi assim, um trabalho super árduo de vocabulário, um trabalho super árduo, assim, de gramática, coisas que talvez você, né, consiga ter um pouquinho menos, mas se você soubesse expressar melhor com as ferramentas que você tem, você consegue entregar, né, o mínimo, né, aí para você ser considerado, né, numa pontuação para o concurso. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né, assim, só para fechar um pouquinho, né, meu argumento. Primeiro, a primeira coisa, vai conhecer o nível da prova, com base nisso, faz uma autoavaliação realista e veja o que exatamente você precisa. É gramática? Eu vou atrás de gramática. Explorar tudo que a internet tem. Como eu falei, TV Sanca, BBC tem uma área específica para aprendizado da língua como língua estrangeira, então dá para treinar bastante e é isso. Acho difícil também, né, falar faça isso, porque os níveis são muito diferentes, mas acho que o mínimo a gente... Eu acho que no fundo, eu acho que eu faria mais ou menos também o que você falou. Oi. Eu acho que você está tocando desculpa, eu te cortei. Você está tocando Não, eu já terminei. Na verdade, definem a prova inteira e acho que não só a prova de idiomas. Você tem que conhecer bem a prova e você tem que se conhecer bem, né? Eu acho que às vezes e essa calibragem, e eu acho que no início muita gente tem medo disso. Eu acho que o que me segurou muito para fazer essa prova é por isso que às vezes eu falo, ler os guias de melhores respostas antes de começar a estudar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu lembro que o primeiro guia de melhor resposta que eu li, na época eu não sabia que aquilo era reescrito depois, que nem tudo que estava ali não foi produzido na hora mesmo. Eu me lembro que eu li uma melhor resposta de uma questão sobre Alexandre de Gusmão, e eu só me lembro de pensar assim, bicho, eu nem sei quem é Alexandre de Gusmão. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca vou saber isso. Eu nunca vou saber isso. Eu nunca vou ser essa pessoa. Engraçado, né? Eu tenho esse pensamento assim, pô, os 30 aprovados por ano, pô, eu nunca vou estar entre essas pessoas. É um sentimento, assim, de aniquilamento, assim, eu nunca vou estar entre essas pessoas, eu nunca vou ser uma dessas pessoas, porque é um negócio que assusta. Então, eu me lembro até hoje que um dos primeiros resultados que eu tive, eu fazia um pré-vestibular, o ato falho, eu fazia um cursinho no Rio de Janeiro, e eles faziam toda semana uma espécie de simulado, toda semana não, mas regularmente. Aí, a primeira semana que eu comecei a estudar, setembro de 2012, eu fui fazer um simulado que não queria dizer nada, era um simulado de um cursinho no Rio de Janeiro, que devem ter, sei lá, 100 pessoas sentadas para fazer, mas eu tive um bom resultado, fiquei entre os melhores. Eu lembro que eu chorei com aquele resultado, falei assim, pô, cara, acho que tem jogo. A minha maior dúvida, e eu acho que é o sentimento que corrói muitos, é assim, tem jogo? Eu consigo? Pô, eu não falo francês e espanhol. Eu consigo? O meu inglês não é tão bom. Eu consigo? Cara, vai depender do tempo que você está disposto a dedicar, do esforço. As pessoas pensam muito no dinheiro, claro que o dinheiro é uma dimensão importante, estou aqui falando, eu acho que hoje claro. Uma estratégia, por exemplo,
Eu tive uma preparação extremamente barata porque eu não paguei professor de espanhol, não paguei professor de francês, foi tudo na marra. Uhum. Hoje seria possível? Eu acho que não. Mas eu sempre lembro assim, o mais importante nessa prova não é nem quanto dinheiro você tem, porque não é. Não é, eu vejo gente que joga rios de dinheiro na preparação e isso não é o suficiente. Eu acho que o mais importante é o esforço mesmo, é quanto tempo e quanto de dedicação você está disposto a dar. Mas eu já estou falando, estou fugindo muito do tema. Vamos falar um pouco de como se preparar para Não, qualidade. eu acho importante falar tudo o que você falou, porque é um pouco aquela coisa, né? De certa forma é músculo, você tem que treinar, e você tem que treinar todo dia, e não só as atualidades, não só as línguas, né? Acho que um pouco de tudo. Aquele dia que a gente estava conversando também estava relembrando, eu fiz, logo que eu tive a ideia maluca de prestar o concurso, eu fiz um cursinho geralzão, porque eu ainda achava que tinha prova oral, em 2011. Aí eu falei, beleza, vou fazer. E eu saía também devastada toda a aula, porque era presencial, então, e eu sentava na frente, aí eu não via, né, o colega que estava com a Wikipedia aberta lá atrás, fazendo pergunta difícil, então assim, falava, gente, assim, eu nem sabia que tinha guia de estudo, né, porque se eu soubesse, bom, ou eu tinha devorado eles, ou eu tinha desistido de vez, porque se nas aulas eu já saía devastada, com a autoestima lá embaixo, pensando em desistir, é meio overwhelming, né? Desculpa o anglicismo, mas dá um pouco essa sensação. Então, assim, acho que a gente fica pensando muito no resultado, né? Principalmente quando está começando a estudar o concurso, do tipo, ai, quanto tempo eu vou passar? Ai, nossa, é muita coisa. Gente, para de pensar, bloqueia, senta e estuda. É meia hora que você tem, então é meia hora que você vai ter que estar 100% lá. E tenha disciplina, tenha constância. Se você está num nível muito básico, nunca estudar francês e espanhol, você vai ter que fazer um outro esforço, mas você vai achar seu caminho. Inglês também, eu fiz o primeiro ano aula particular com uma professora, e eu sempre achei que o meu inglês era bom. Assim, um ano que eu não vi progresso assim, nos meus simuladinhos, e eu lembro que teve um dia que eu saí de lá acabada, falando, eu não vou mais prestar esse concurso, e aí eu lembro que o meu marido hoje, na época namorado, falou, troca de professor. Cook salva. Cook salva. Enfim, mas é isso. Então, acho que uma boa dose de pé no chão e realismo, né? E esse contato com provas antigas. E conhece a banca. É uma entrevista de emprego. Se você vai numa entrevista de emprego, você vai sem saber o que aquela empresa faz, né? O que eles querem ouvir, entre aspas, né? Não é uma questão de manipulação, mas do tipo, conheça muito bem o que você está enfrentando. Assim, não tem muito achismo, né? E eu acho que é um pouco isso. O inimigo e conheça as suas armas e faça uma avaliação sensata do que você tem. Um exercício que eu acho muito interessante, que quando vem um tutorando do BIC para a gente, um exercício que eu acho interessantíssimo é esse de preencher planilha, descrevendo assim, sua rotina, quantas horas você tem para dedicar ao estudo. Aí, você teve um erro básico que eu cometi, Marina? Eu acho que eu tinha tanto medo de encarar o fato de que eu era aquela pessoa que só tinha 3 horas por dia para estudar e que, no fundo, eu nunca ia conseguir. E eu sofro de síndrome da totalidade, né? Essa eu roubei da Elaine. Elaine falou isso. O que é isso? Síndrome da totalidade é essa mania de assim, não, eu só vou estar pronto para esse concurso quando eu dominar a totalidade dos assuntos desse concurso. Porra, quem, Marina, domina essa merda? Ouso dizer que nem quem passa em primeiro lugar domina. A gente não domina, não tem como. Nem seria saudável você dominar tudo que esse concurso pode cobrar. Porque se não fosse tipo concurso jurídico, olha, os livros são esses aqui, vai cair isso, que pode decorar, tu fala assim, na página 52 do manual tal, tem tal resposta. Beleza, não é. É uma prova meio desafiadora nesse sentido. Ela mata os ansiosos nisso, porque a sensação que você tem é que pode cair qualquer coisa. Aquele edital é só o começo. Então, você quer ver um erro básico que eu cometi? Eu não tinha coragem de encarar aquele edital todo e ver assim, pô, como é que eu vou... Eu falava assim, eu vou estudar inglês, eu vou estudar espanhol, mas eu não abria ali o edital e falava, eu vou estudar hoje esse tópico, porque eu achava, inclusive, que o edital era pouco. Eu falava, o edital não dá conta mesmo do que essa prova. Então, mas você viu um erro básico. Ontem, na nossa conversa, você falou um exercício interessante. Já anota essa dica, gente. É uma coisa que a Marina fazia, eu fazia também. Eu já acredito que dá certo para estudar política internacional. Eu acho que de todas as provas, uma das mais enlouquecedoras, sobretudo na primeira fase, e porque ela vale muito ponto na primeira fase, é a prova de política internacional. A prova discursiva é até uma prova
no meu entendimento, mais bem elaborada, no sentido de que realmente avaliar, conseguir perceber um cara que domina conceitos de relações internacionais bem, que estudou, que conhece, e o cara que está ainda um pouco engatinhando. O TPS não. O TPS de política internacional é muito errático e é muito bizarro. Eu vi uma questão do IADES ano passado, com todo respeito a quem quer que tenha feito essa questão, mas a questão era sobre comércio do Brasil com a África, e começava falando assim, não, nos últimos 10 anos, o comércio do Brasil com a África, em 6 anos foi... Deixa eu raciocinar aqui. Em 6 anos foi deficitário, e em tantos anos foi superavitário. Gente, eu trabalhava na DAF1, eu fazia essas planilhas, eu adorava. Ninguém gosta de Excel, no Itamaraty. Eu amo Excel, eu exagerando, mas assim, eu adorava o Excel, eu adorava entrar lá no Comexstat, montar essas planilhas. Eu acabei de fazer uma com um colega da embaixada da Costa do Marfim, me pediu, Clarissa, pode levantar esses dados para mim? Eu falei, tá bom. Então, assim, eu fazia essas planilhas, eu montava essas planilhas quando eu trabalhava na DAF1. Vocês acham que eu lembro em que ano o Brasil foi superavitário ou deficitário? Até porque isso é muito errático. Isso, de uma forma geral, acabei de ver o nosso fluxo comercial com a Côte d'Ivoire, né, com a Costa de Marfim. Aí tem ano que é assim, tem ano que é assim, tem ano que é assim. Tipo, cara, tem ano que de um ano para outro vira superavitário, vira deficitário. A questão claramente não queria que você tivesse decorado os fluxos de comércio anuais com a África nos últimos 10 anos. A parte queria o padrão. Era o final, era perguntava assim, mas no comércio com a África predominam, até tem que avaliar, eu estava olhando uma notícia que mudou a nomenclatura esse ano, a gente não fala mais em manufaturados, semi-manufaturados, a nomenclatura não é mais essa. Agora são... mudou. Eu estou pensando em quando fechar o ano, eu vou puxar esses dados de comércio para alguns países principais, como Coreia do Norte não, né? Tudo teve uma questão comercial no passado, comércio com a Coreia do Norte. Tem coisa que a gente tem que saber que é para deixar em branco também, né? Marina, mas com treino você vai aprender. Você sabe, né? Você conhece o nosso fluxo comercial com a Coreia do Norte, certo? Todo dia eu lido com isso. É frequente. Cara, eu ouso dizer que nem os colegas que estão na divisão de Ásia ainda não é possível. Mas, assim, a prova de IPI, ela é muito errática na fase do TPS. No fundo, eu acho que ela não avalia muito bem. Eu ouso dizer que talvez um cara formado em relações internacionais é bem capaz de ele ter um desempenho pior do que, sei lá, um jornalista como eu, mas que tem memória boa, eu tenho essa coisa de decorar coisa com facilidade, memorizar as coisas com facilidade. Então, assim, que ninguém saia frustrado depois de mal uma prova de IPI de primeira fase, porque elas são... Só que, assim, aí voltando à dica boa, eu falo demais, voltando à dica boa, porque a Marina falou que fez isso e eu fazia também. PI foi uma das poucas disciplinas que eu tive a coragem de encarar o edital em algum momento, acho que até para precisar... Como é um mundo, como é uma coisa muito... assim, de dar conta de cobrir, a gente pegou... Eu montei um Wordzinho, já deixava no Word só, botei todos os itens de edital ali, e aí, assim, eu vi uma notícia que eu achava interessante, sei lá, vi uma notícia sobre nossas relações comerciais com a África que deterioraram nos últimos anos, eu copiava, colocava no item África. Eu achei uma notícia falando que na Nigéria Boko Haram perpetrou mais um ataque, não sei o que, extremismo, não sei o que, está aumentando no norte da África, botava ali em África. Que é uma maneira de você ir até se acalmando. Você nunca vai dar conta de tudo, lide com isso. Você nunca saberá todos os detalhes de política internacional. Mas você ter um documento que organiza aquelas informações que você foi juntando, aquilo acho que tem valor até terapêutico. Você chega no final e fala assim, peraí, eu não sei tudo, mas também não posso dizer que não sei nada. Esse arquivo aqui que eu construí, não é possível, eu sei alguma coisa. Olha isso aqui que eu fui estudando. Outra coisa, o fato de estar no arquivo só, toda vez que você abre, você olha ele de novo. Você abre e você olha. Isso com o tempo, eu acredito muito no poder do nosso inconsciente, né? Das coisas que o nosso inconsciente registra. Tinha questão, às vezes, que era uma intuição, assim, se você me perguntasse, mas você tem certeza disso? O você tem certeza disso, ele é fatal para essas provas. Às vezes eu acho que você tem que um pouco assim, não, uma parte de mim diz que é certo, essa parte aqui, ela diz que é certo, e joga, porque é meio enlouquecedor. Eu também, uma coisa que muita gente faz e que eu acho que, pelo menos para mim, não deu certo, e você confirmou também quando a gente começou a falar desse assunto, quando a gente se preparou, é fichar atualidades. Como é que você ficha a atualidade todo dia? Primeiro que você vai construir um caderno todo picotado, gigantesco, que vai ficar inviável de você revisar depois.
Então, depois de um tempo, e muito graças à frustração dessa prova errática da primeira fase de PI, eu falei, quer saber? Essa vai ser a minha prova para eu deixar em branco e compensar nas outras. Né? Porque eu não tenho como saber, eu não sei esses detalhes, às vezes é a vírgula que está no lugar errado que vai me levar ao erro, e eu já tinha treinado o TPS a torta direito para saber que quando eu chuto PI eu erro. Então eu falei, quer saber, aqui, então eu vou me preparar para PI, para a terceira fase, porque eu também não me sinto confortável, né? E o nosso ano, acho que foi o penúltimo, o último, que eram só 2 questões de PI, agora são 4. Então você tem um leque maior, foi até um para PI com geografia. Curioso. Pois é. Mas agora são 4 e 4 de cada uma, né? Então eu falei, quer saber, eu vou focar na terceira fase, para fazer uma boa terceira fase, porque todo mundo, né? Acho que PI História não é mais que sua obrigação saber muito bem, né? Que todo mundo que presta esse concurso, é aquilo que eu falei, eu gosto de política internacional, adoro história, nossa, não é diferencial nenhum, vou sair muito bem nessas provas. Então, o que eu fazia, né? Eu estava fazendo relações internacionais na faculdade, usando um pouco a faculdade como cursinho, até para economizar. Então, eu vi a política internacional, eu fatiei, um pouco conforme o fatiamento do próprio edital, né, temático. Eu fazia grandes cadernos temáticos, uns dossiês. Então, sei lá, narcotráfico. Aí eu pegava, beleza, vou estudar hoje narcotráfico. Aí eu ia na FUNAG, via as teses de CAE. Não estou falando para ninguém ler uma tese de CAE inteira, porque às vezes também não é o caso, mas tem teses muito boas, assim, que vale a pena ler inteira. Então eu via como que é o tratamento do tema. Tem muito conteúdo bom. FUNAG tem muito conteúdo bom, de graça. No ano que a FUNAG lança o livro, por exemplo, a FUNAG lançou aqueles 3 tomos do pensamento diplomático brasileiro. Naquele ano foi um monte de questão sobre aquele tema. Vou fazer um parênteses muito breve, fazer um comentário meio cruel. Pode falar. A pessoa às vezes fala assim, não, eu gosto de história. Às vezes eu fico até com pena quando a pessoa fala assim, não, eu acho que eu vou bem nesse concurso, eu gosto de história. Eu penso assim, será que ela entendeu que ela tem que decorar em 1800? Não é diferencial. Teve uma missão do fulano que ela nunca ouviu falar, porque eu acho que a pessoa pensa assim, eu gosto de história, eu assisto o History Channel, e tipo, bicho, história do Brasil, eu achava nas assim, eficientes. É o infinito para dentro, né? PI é o infinito para fora. História do Brasil é o infinito para dentro. Parece que assim, você vai entrando e não tem limite. Não tem limite. Né? PI é o infinito para fora, pode cair qualquer coisa. Exatamente. Mas só voltando, aí eu ia na FUNAG, eu via, sei lá, alguma tese de CAE de diplomata sobre narcotráfico. E sempre tem nessas teses de CAE, né, meio que um histórico do tratamento no plano internacional, um histórico do tratamento na política externa brasileira, até para você saber mais ou menos, né, como é que o Brasil tratou, se posicionou. E aí depois eu começava a fuçar na internet notícias recentes sobre isso. E aí eu ia encaixando tudo isso. E aí eu tinha no final um cadernão com, né, narcotráfico para dames, ou meio ambiente para, sabe, assim. E o interessante também, depois, é você pegar o guia de estudo e ver o que caiu de narcotráfico nos guias de estudo, né? Aí enfia lá também, ficha o guia de estudo. Marina, tu é muito estrategista. Gente, anote isso tudo que a Marina está falando, porque é sensacional. Não, gente, fichem, estuda atualidade junto com línguas, ficha em inglês, copia estrutura para ganhar repertório linguístico. Acho que é uma coisa que eu fiz, às vezes, quando eu fiz um dos cursinhos de inglês, um pouquinho antes de entrar nos simulados, nas redações, o professor me mandava um textão grande, tipo, sei lá, acadêmico ou qualquer coisa, de um tema X aleatório, sei lá, teoria das relações internacionais, e falava, resume. Pode copiar. Se você achar alguma expressão interessante, alguma frase interessante, nossa, eu gostei do jeito que esse autor falou sobre... Copia, se apropria daquilo. É seu. Sabe? Então, eu acho que para línguas, quando você tem que treinar a escrita, você tem que se apropriar. Não, isso, falando ainda mais nesse formato de hoje, é fundamental. E aí eu acho que entram duas coisas. Eu fazia muito isso, eu tinha que estudar um tema, eu já estudava ele num outro idioma para ganhar tempo, para ter aquela sensação Exatamente. assim, eu estou estudando francês e estou estudando PI. Eu estou estudando História Mundial e estou estudando inglês. Isso eu fazia muito. E acho que assim, uma coisa que eu vejo hoje também, que eu acho interessante, que eu não sabia, eu não tinha elaborado isso na época, mas eu acho que é um pouco isso que o Marcílio insiste muito quando ele fala da pessoa praticar, treinar, escrever e tal.
eu tenho muita facilidade de memorizar as coisas assim, que eu acho que a grande diferença, por exemplo, entre questão de TPS e questão discursiva. Eu tenho muita facilidade de bater num item, numa questão de TPS, e dizer assim, tá certo. Ah, sei lá, sai uma prova assim, sai uma questão. Outro dia eu estava fazendo questões para uma aluna, eu montando algumas questões de PI. Aí eu perguntei falando assim, o Brasil e os Estados Unidos acabaram de assinar um acordo de salvaguarda das bases de Alcântara, parará, 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 temos acordo com a Ucrânia. Numa questão de TPS, é uma coisa que eu bato de olhar, tá certo, pá. Aí agora pede para eu escrever o nome do acordo, pede para explicar o que é o que a discursiva te pede. Então, assim, esse caderninho que eu falo que eu tinha de PI, às vezes um exercício que eu fazia, não era só, copiei o conteúdo, colei. É assim, às vezes eu li o conteúdo e falo assim, o que eu assimilei desse conteúdo? E se eu fosse resumir aqui agora no meu caderninho, o que foi que eu realmente... Olha que legal. E o que eu vou botar aqui? Quer dizer, assim, eu não conheci o Marcílio ainda, né? Mas já estava ali... Esse exercício também, assim, porque às vezes a gente fica muito assim, mas olha aqui meu caderno cheio de informação. Tá, quanto dessa informação teve um papel ativo seu que foi além do Ctrl+C do Ctrl+V? Quanto dessa informação você leu a matéria, você fechou ali a matéria, abriu o Word e falou assim, o que eu registrei e o que eu vou colocar aqui? Eu estou aqui na terceira fase, estou escrevendo. O que eu registrei desse conteúdo? O que eu sou capaz de reproduzir daquilo que eu assimilei e de uma forma bonita, elegante, atraente? Como é que eu vou... Isso é um exercício, né? Isso é um exercício bem... Não, você falou bem. É legal fazer esse exercício. Eu não fazia muito. Às vezes eu fazia, mas às vezes me dava preguiça, eu dava cansada, eu parava. Mas eu acho que é sensacional isso que você está fazendo, de fazer tipo um balanço geral. O que é que eu absorvi e retive desse conteúdo que eu estudei o dia inteiro, né? Porque também é aquela coisa, olha meu caderno cheio de informação que nem você falou. Você vai rever isso? É viável? Qual o tamanho desse caderno, sabe? Então, acho que o que você... Montar o caderno é um exercício de retenção também, porque quando você escreve, você, né, exercita, mas depois você vai ler. Então, é legal, enquanto você está escrevendo e elaborando esse caderno, fazer essa pausa e dar essa... Tá bom, vamos fazer um balanço do dia. O que ficou, né? Acho que é uma coisa que é super importante, ainda mais num concurso que demanda o tanto de informação que esse concurso demanda. E essa dimensão, eu acho que é uma coisa que a pessoa, once and again, tem que estar lembrando, porque tem que estar relembrando mesmo, porque a gente vai entrando num embalo. Eu vejo pessoas dizendo assim, sei lá, esse mês eu li 30 livros. Tá. O que ficou dos 30 livros? Porque, assim, pode ser, eu acho o seguinte, Marina, as pessoas têm inteligências diferentes. Pode ser que a pessoa, só de ler ali, leu em 2 dias um livro, se eu perguntar qualquer coisa, ela assimilou. Eu não era essa pessoa. Nem eu. Eu quero realmente registrar uma coisa, eu percebo isso no trabalho, né? Hoje a gente tem um portfólio de projetos aí que a gente acompanha, são mais de 400 projetos. Eu já fiz, hoje eu vou ter a ser jornalista no PPI, sabe disso? Vou ter a escrever. Aí faço uma matéria do Porto de Santos, faço uma matéria. Outro dia que eu parei e pensei assim, gente, esses terminais todos são no mesmo porto, né? Engraçado, o porto... Aí, assim, depois de meses trabalhando, que eu falei, caraca, o Porto de Santos tem terminal de combustível, tem terminal de celulose, tem terminal de grãos, caramba, diversificado, né? Mas até ali, uma ideia não casou com a outra. Sabe que você ficar decorando 500 mil coisas e uma ideia não casa com a outra? E assim, você não... Eu achava insuportável esse tipo de informação. O porto de tal exporta minério, o porto de tal é como... Cara, hoje meu trabalho é só... Não, bom, eu fiz geografia também, sabe disso, né? Eu larguei a geografia porque eu engravidei, né? Eu conheci... Eu tive... Então, não sabia! Eu fazia jornalismo na UFRJ e geografia na UERJ. Só que aí eu engravidei, né, com 20 anos. Entendi. Tinha que Nossa, escolher novinha. uma faculdade. Não, mas menina, eu fui até o fim, sabia? Até ela nasceu, eu levei as duas. E aí eu tranquei a geografia quando ela nasceu, a comunicação ainda continuei. Eu me lembro até hoje, eu fazia uma disciplina que era radiocomunicação, o professor Fernando Mansur, né, que é até um radialista. Aí uma vez, eu sempre muito sacana nesse meu jeito, aí ele... Gente, agora respirem fundo, estão sentindo o diafragma descer? Eu já de 8 meses aqui... professor, não estou sentindo descer nada, não. Nossa, Clarissa, você é... Gente, você faz os mortais se sentirem péssimo, porque você é grávida com 2 faculdades e eu não consigo fazer, tipo, uma coisa de cada vez e manter meu cabelo penteado ao longo do dia, né? Então, eu acho que são probleminhas de cabeça. Não, e eu pago o preço, né? Eu pago o preço, tô
Tô com hérnia já na cervical, tô toda estragada, Marina. Tô toda. Não vou falar esses assuntos, não. Não, gente, dá para conciliar, dá para ter vida perfeita. Eu e o Dá marido, para conciliar. a gente faz exercício todo dia, a gente toma a para no café da manhã, nossas vidas são maravilhosas. Exatamente. 2 litros de água, tá tudo certo. 2 litros de água por Muda dia. tudo quando passa no concurso. Nossa, tudo flui, tudo é maravilhoso. Nunca será. Ai, meu Deus. Nunca vai ser. A gente sempre vai ter uma desculpa diferente, só que muda a desculpa, a parte boa é essa. Não, e o meu problema é que, assim, menina, eu acho que eu gosto de me lascar, não é possível. Eu ia falar uma palavra mais feia, mas graças a Deus falei lascar. Eu acho que eu gosto de me ferrar, eu acho, porque Tá. o ano do Rio Branco ainda tinha muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente estudar, eu ainda mantive a cabeça ocupada. Em 2018, menina, eu enlouqueci, eu comecei até a escovar a lila, coisa que eu não fazia, comecei a escovar a lila, eu comecei a ter planta, a regar planta, porque eu acho que era muita energia, assim, aquela vida de madame, tá tudo muito... Agora, graças a Deus, veio o PPI na minha vida, trabalho até fim de semana, antes de falar contigo, mandando um arquivo para chefe, então, assim... eu não sei se... Cara, eu acho que isso deve ser ruim, tá? Eu acho que se eu fosse com um terapeuta hoje, eu ia dizer, isso não tá legal, tá, minha filha? Mas, cara, o que você vai fazer? Eu gosto, eu acho, sabe o que é? Quando eu tô muito lascada, as pessoas têm isso, né? As pessoas gostam das coisas que lembram a juventude delas, já reparou? As pessoas gostam das coisas que lembram o tempo em que elas eram jovens e tal. Como a minha juventude foi essa corrida, essa vida de luta, e todo mundo, pô, Clarice, você é muito guerreira, Clarice é muito guerreira. Aí quando Clarice vira madame e senta no pudim, Clarice entra em crise. Tipo assim, porra, eu tenho que estar me ferrando. Eu sei que isso é terrível, eu sei que um terapeuta dizer, querida, tem alguma coisa errada, sossega, você tem que aprender a relaxar, mas não, sei lá, cara, eu acho que só sei viver assim. Eu morro de medo de me aposentar, cara. Eu acho que você é aquelas velhas crotas, assim, velha, apesar que eu vou te falar, tá? Minha convivência com a embaixadora Maria Celina, a embaixadora tem 80 anos, é uma agilidade mental, menina, uma agilidade mental, Outro dia eu falei isso, Diego, ela tem 80 anos, eu falei, 80 anos, minha filha, uma agilidade mental, assim... E esse talvez seja o segredo, né? Não parar, para a cabeça não parar também, né? Pode ser, tanto que ela está à frente da DB até hoje, né, menina? E se lascando, e acompanha, e vem do Rio, ela mora no Rio, vem para Brasília, e vai. Cara, eu vou ser uma velha assim, cara, eu vou, porque morro de me aposentar, Flávio quer que eu me aposente assim que possível, mas eu não vai rolar, não. Eu também, bom. Mas vamos voltar à vaca fria, eu fico falando muita besteira e o povo tá com fome. Acho que a gente já falou então, tem pergunta? Então, eu só recebi uma pergunta. Eu botei eu botei um negocinho no meu, como é que é o nome? Stories, no meu Instagram. Tá. E só recebi uma pergunta, que era um menino que perguntava assim, Clarissa, você acha que vale a pena eu dedicar 1 ano ao estudo das línguas para criar uma base e depois ir seguindo? Eu acho assim, pode ser uma estratégia. Uma coisa que eu não tinha mencionado até agora, gente, mas eu queria falar, quem estiver ouvindo, eu sei que, acho que o maior dilema de quem vai entrar para esse concurso, as pessoas nem pensam muito no custo de oportunidade, não. Eu acho que geralmente, assim, tirando os muitos jovens que estão morando na casa dos pais, os que já, às vezes, por exemplo, já é concursado de algum lugar, já está trabalhando, esse cara não pensa muito no custo de oportunidade, porque ele pensa assim, eu já estou trabalhando, eu já tenho uma renda, ele não se preocupa muito de dedicar tempo ao concurso, até porque, convenhamos, estudar para esse concurso, tirando a parte da neura, é gostoso, Marina. Eu adorei tudo que eu aprendi em eu adorei tudo que eu aprendi de história, em PI. Até hoje, assim, eu acho que... Eu estou no BIC hoje, tem horas que eu me pergunto assim, por que eu estou gostando tanto disso? Eu acho que me obriga a estudar de novo os temas do concurso, sabe? Me obriga a estudar aquelas coisas que eu achava que era isso que diplomata fazia. Nada, a gente às vezes não vai lidar com aquilo, mas eu gosto de ter... Eu fui ver aquele outro dia do Mackinder, sabe? Aí já vou ver vídeo sobre geopolítica no YouTube, achei uns vídeos em francês, assim, sobre geopolítica, assim. Eu gosto de voltar a estudar. Meu Deus, estou velha. O que você estava falando? Eu estava falando... Estou velha também, porque eu também não lembro. Sim. Não, pera, você estava falando que é gostoso estudar, tá? Que geralmente quem já é concursado e já está trabalhando não se preocupa muito com o custo de oportunidade, não se preocupa muito com os anos dedicados ao estudo, não é essa a preocupação. A maior preocupação das pessoas é o investimento, é quanto vai gastar nessa brincadeira e o medo assim, poxa, investi tanto e não teve um retorno. O que eu posso dizer? O estudo de línguas, eu acho que de todos os estudos, para pensar assim no plano B. Não deu certo,
eu não vou conseguir levar até o fim, eu vou desistir dessa brincadeira de ser diplomata. Cara, não é bom. Você, sei lá, tentou 2 anos ser diplomata e você desistiu. Eu tentei 4, né? 4. Não é bom daqui 2 anos, tudo bem, o sonho da diplomacia não se realizou. Mas não é bom você chegar no mercado de trabalho e você tem um excelente inglês, você sabe não só ler bem, como também escrever bem. Não é bom você chegar no mercado de trabalho dizendo assim, olha, eu sou capaz de ler e escrever em francês, em espanhol. Bicho, você vira um ativo. Você numa entrevista de emprego, você fala, não, olha, eu não falo, sei lá, inglês você... Acho que, cara, inglês é uma língua que a pessoa deve tentar aprender a falar, tá, gente? Só essa coisa assim. Francês e espanhol, eu conheço um monte de diplomata com 15, 20 anos de casa que o francês é assim, parce que... Eu não uso, a gente não usa, na prática a gente não usa no dia a dia. Mentira, usar assim, né? Da FIU usava, até eu era menininha do Wii. Ah, tá bom. Reuniões, porque, cara, engraçado, eu entendia tudo, mas eu era menininha do Wii, porque eu ficava tão travada. Não, mas, eu assim, na divisão de meio ambiente é inglês, assim, no mínimo 50%, 60% do tempo. O francês eu uso muito pouco. E o espanhol, quando tem reunião com argentinos. No PPI é muito inglês mesmo, tanto que eu estou fazendo muita tradução também, todo mês, cara, são 20, 30 páginas que eu tenho que verter para o inglês. Nossa, se soubesse disso que eu já estou trabalhando com isso. Mas é um diferencial, sabe? Eu sinto que isso faz chegar no investidor estrangeiro os projetos estratégicos que a gente tem hoje, isso facilita, sabe? Mas o que eu ia falar, Jesus... Do custo de oportunidade. Que eu achei super interessante o seu raciocínio, Bedo. Eu nunca tinha pensado nesses termos, do tipo, o que né, se eu parar tudo e desistir, o que eu ganho? Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco essa dimensão até para se acalmar, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco essa dimensão do assim, cara, e se nada der certo? E se eu desistir no meio do caminho? E eu tiver... Era o meu medo, eu pensava assim, cara, eu tenho 2 filhas, cara, porra... Eu vou ficar investindo nesse projeto, se não der em nada... Eu gastei, ao longo dos 4 anos de preparação, uma vez eu fiz as contas, eu gastei coisa de uns 13 mil. Um carro, 13 mil, acho que só se for um carro... Usado, vai. Um carro usado, 13 mil, 13 e pouco. Não quer dizer que minha preparação tenha sido uma preparação de 13 mil. Por exemplo, eu não estou colocando aí a minha formação na cultura inglesa que a minha mãe pagou quando eu era garota. Eu não estou colocando aí, por exemplo, é o que eu falo das pessoas, façam amizades com outros CACDistas, mas CACDista bacana, CACDista do bem. Não com esses caras que ficam fazendo pergunta difícil no meio da aula para você se sentir um merda. Mas você fazia amizade, cara, você tem noção que tinha gente, vou te dar um exemplo, cara, Rafael França, que passou em 2018, Rafael conseguiu aula com uma professora de português de graça aqui em Brasília para mim. Claro que eu pegava, assim, ela passava exercício, eu fazia, ela passava exercício, eu fazia, ela passava exercício, eu fazia, assim, eu também, a pessoa me dá uma oportunidade, tu tem que estar à altura da oportunidade. Claro. Sim, cara, um cara muito generoso. Pedro Guerreiro também, passou um dos 18 do Forte, passou 3º lugar em 2014. Pedro, assim, que ele passou, ele me deu os livros dele todo, cara, os livros dele todos, assim, para preparação, assim, essas coisas me ajudaram muito. A gente tem que procurar se cercar de pessoas assim, que não se amesquinham também, sabe? De gente que mesmo... mas eu não sei, cara. Eu sinceramente, eu entrava para fazer a prova de 3ª fase. Eu tenho certeza que tinha gente que entrava ali e falava faca na caveira, vou esculachar todo mundo. Eu entrava pensando assim, caralho, bicho, todo mundo aqui tem o mesmo... Gente, desculpa, eu sou muito desfocada, tá? Porra, vírgula e caralho é travessão. Mas desculpa, eu vou tentar me segurar. Mas assim, eu falei, eu entrava e falava assim, cara, todo mundo aqui dentro tem o mesmo sonho que eu, cara. Todo mundo aqui tá se lascando igual a mim. Eu não consegui, eu tinha um sentimento de conexão com aquelas pessoas, mais do que de rivalidade, né? É porque, infelizmente, a rivalidade existe. Nem todos vão passar, é triste, mas... Você vê ali, pô, cara, todo mundo que chegou até ali, que está ali sentado, sabe, domingo, sábado, domingo, fazendo prova, cara, todo mundo que está ali merecia, né? E é chato, a gente vê colegas que entra ano, sai ano, você vê a pessoa ali... Ficar na praia dói. Cara, e cara bom, e cara que tu vê assim, que ele só fica nervoso na hora de fazer a prova, e fica... Por exemplo... E gente boa, né? Como agregaria
para esse ministério uma pessoa assim boa, não só tecnicamente, né, intelectualmente, mas de boa índole, né? É tipo de pessoa que tinha que estar mesmo no serviço público. Eu também tinha um parceiro de estudos, querido demais também, gente. Que teria sido da minha, né, da minha trajetória nesse concurso se eu não tivesse conhecido essa pessoa tão do bem, tão inteligente, assim. Ainda não passou, tenho fé que vai passar um dia, mas é uma ótima dica. Tenha um parceirinho de estudos. É fundamental, assim, não só para também dividir, porque é aquela coisa, por mais que você tenha o apoio da sua família, dos seus amigos, não sei o quê, ninguém sabe o que é isso. Tá todo mundo lá fazendo joinha, mas ninguém sabe o que você está passando. A agonia que assim, eu tinha largado tudo para voltar para casa dos meus pais e começar a estudar para esse negócio, né? Porque eu já estava mestrado, trabalhava em consultoria, MBA, para tudo, volta e dedicação exclusiva. Então, assim, a sua saúde mental é uma coisa que você tem que cuidar também. Acho que a gente podia fazer uma live sobre saúde mental no concurso, viu? O que eu ia comentar é o seguinte, né? Ninguém está satisfeito com o que tem. Secretamente, todo mundo que está fazendo esse concurso de trabalho e tem filhos, tipo eu, fica invejando as pessoas na tua situação. Tá morando com os pais e não tem que pagar conta, não tem que trabalhar, tá com todo o tempo do mundo. Bicho, eu sempre falava isso. Às vezes as pessoas falavam assim para mim, nossa, Clarice, trabalhando com filhos. Eu falava, gente, era meu diferencial. Sabe por quê? Eu sabia assim, eu posso levar 10 anos nessa merda. Dane-se. Você não parou a vida, né? Eu me senti um fracasso todo dia. Eu não tinha medo, porque eu pensava assim, cara, eu já casei, descasei, já tive meus filhos, já estou trabalhando, ó. Claro, quando eu perdi o emprego em 2016, o cenário foi outro. Ali foi o momento que eu tive que pensar assim, o que eu vou fazer, como é que vai ser, eu tenho que procurar um emprego para sustentar essas crianças. Ali foi meio zoado, ainda juntou a doença do meu pai, falecimento, aquilo tudo. Mas, cara, Deus é bom, né, cara? Para cima não certo. Todo dia eu tenho que agradecer, porque, porra, não é brinquedo, não. Mas, assim, o que eu ia falar, eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente fica invejando, mas eu fico pensando também a pressão de uma pessoa que está na casa dos pais, está sem trabalhar e está acreditando assim, minha vida só vai começar quando eu virar diplomata. Eu sempre falo para essas pessoas, cara, para que eu. Já começou. Não, tua vida já começou, já tinha cookie aí, já tinha, sabe? Não, tua vida já começou e assim, o que eu não consigo dizer para as pessoas é assim, eu adoraria poder dizer que eu pensava num plano B, mas eu não pensava num plano B, não, cara. Isso eu queria poder dizer, tipo assim, olha, sua vida não para se você não passar, mas, bicho, eu não sei o que... Eu acho que eu ia ser... Quando eu ouço histórias assim, pô, tem uma senhora que há 20 anos faz a prova, eu entendo. Eu ia ser essa pessoa, eu ia passar 20 anos seguidos fazendo essa merda. Eu acho que cada um acha o seu caminho, né? Eu até tentei, quando eu ainda estava, né, consultoria, essas coisas, mas assim, simplesmente não funcionou para mim. E eu sempre achei maravilhoso. Gente, como que as pessoas conseguem, né, trabalhar, termina o dia e ainda consegue investir? Porque se você faz as contas e você estuda 3 horinhas trabalhando com dedicação integral, 3 horinhas, 5 dias por semana, são 15 horas na semana. E se você investe, vai, de 6 a 8 no fim de semana, você tem 12, 16, mas que 31 horas, sabe? Não é tão pouco, mas assim, o meu caminho não foi esse. E eu sempre invejei, né, quem não parou a vida, quem não tomou essa decisão, porque não é uma decisão fácil, assim. Sempre que você achar, mas o fulano estudou só para o concurso, você não sabe como foi o todo dia desse cara. Né? Também prestar concurso é difícil. Mas vale a pena. Não, é difícil. Vale a pena. O que eu fazia era o seguinte, né, Maria? No início eu tentei estudar à noite, não deu certo, engordei 10 quilos. Assim, claro, eu tenho facilidade de engordar, você vê, né? Eu tô até tentando de vez em quando fazer assim a fina para assumir a papada. Eu tenho uma tendência desgraçada a engordar, perdi 7 quilos esse ano, ganhei 8. Paciência. Líquido foi 1. Pensa no líquido. A princípio, tentei estudar à noite, não deu certo. Eu comecei a estudar de manhã, porque assim, eu acordava às 4h30, passava um café, 5 horas começava a estudar e até às 8. Aí, 8 horas começava a me arrumar e ia para Petrobras. Em ambiente de trabalho, é meio zoado estudar. Tu pode até tentar, assim. Eu, claro, quando não tinha nenhuma tarefa a executar, eu abria ali um Word e ficava
mas é sempre aquela coisa meio tensa, né? O bom é que eu ficava atrás da Picadinha também. eu devia passar a imagem de excelente profissional, porque quem chegava atrás de mim, quem fosse na impressora olhasse minha máquina, as pessoas têm esse vício, né, de olhar a máquina das outras, eu estava sempre com o Word aberto trabalhando, eu estava, na verdade, estudando. E de noite eu não estava mais nada. Eu me lembro uma vez até que um colega, o Pedro, falou assim, mas de noite não dá para você estudar mais um pouquinho? Eu falei, cara, eu tenho 2 filhos também, assim. Porra, tem que uma hora que eu tenho que olhar para a cara dessas crianças, né? Mas é complicado. Mas às vezes eu também penso que o fato de só ter essas 3 horas por dia me ajudava a ter um foco, né? Eu tinha que ter um foco. Você tem que otimizar. 3 horas, eu vejo às vezes gente falando assim, mas eu consigo conciliar, eu consigo fazer esporte, passar 2 horas por dia no Instagram, passar não sei o quê. Cara, eu acho que talvez se eu tivesse tempo demais, eu não conseguiria, não. E sempre aquela coisa, eu funciono melhor de manhã. Eu dedicava a cereja do bolo, que é o período da manhã, eu dedicava a cereja do bolo, que é o período da manhã, para estudar. Porque, né? Deixava o resto... Quando você rende mais, você deixa para aquilo que é seu projeto, né, pessoal, porque as outras 8 horas, né, vão ser... Mas eu também entendo, eu falo para as pessoas, quem se compara não é feliz. Eu também não gosto de passar essa imagem assim, nossa, Clarissa, super mulher, trabalhava e estudava, porque assim, eu trabalhava na Petrobras, gente. É uma empresa que é uma empresa mista, é uma empresa que tem um outro perfil. Você trabalhava numa consultoria em São Paulo, né, Marina? Então, eu faço ideia que a natureza do meu trabalho na Petrobras, a natureza do seu trabalho numa consultoria em São Paulo era bem diferente. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando onde eu estou trabalhando hoje, no PPI, ia ser bem mais difícil fazer isso. Ia ser bem mais difícil. O lado bom, eu sempre falei, não tem lugar que te ensine mais do que trabalho. Quem está procurando emprego, por exemplo, ou está nessa fase assim, fiz tudo isso, voltei para casa dos meus pais, mas não estou aguentando, essa situação está ruim. Cara, tenta achar um emprego que de alguma forma vai te aproximar da preparação para o concurso. Porque eu quando fiz em 2016, eu até pensei assim, porra, eu sei que trabalho de tradução, é um trabalho fodido, assim, desculpa, é um trabalho dificílimo, porque você trabalha muito, não ganha tão bem assim e tal, mas, cara, é um trabalho que se pagar as contas e me permitir continuar a preparação, e mais, é um trabalho que o meu medo era entrar num trabalho assim que consumisse meus neurônios e não me agregasse nada. Se for um trabalho que meio que te empurra para a preparação, você é obrigado todo dia a ler em francês, você é obrigado todo dia a ler em espanhol. Eu entrei na Petrobras sem falar uma palavra em espanhol. Eu, no final, já estava ajudando as pessoas. Como é que a gente fala lembrete em espanhol? Eu não sei de onde que saía. É só de estar ali naquele ambiente, lendo. Então, assim, o trabalho tem que te empurrar. Eu, quando comecei a preparação, por coincidência, eu tinha acabado de ir para a área internacional da Petrobras. Isso me ajudou muito. O espanhol fez um up, assim. Então, é a dica que eu posso dar. Já deu 1 hora, Marina? Eu falo tanto, peraí. Como é que eu vejo nesse Acho que já. Tô vendo o relógio mesmo, eu sou rudimentar. Não tem jeito. Então, vamos nos despedir. Pergunta que o menino fez, eu acho que a gente respondeu. Ou não, ele não respondeu. Só para fechar. Eu acho que a gente respondeu indiretamente, né? Do tipo, se ele acha que 1 ano vai ser suficiente para ele construir uma base, agora tem que estar ciente que não vai se encerrar, né? Nesse 1 ano, com essa construção de base. Ainda mais se você não tem nenhuma, né? Então, explora a internet e tenha disciplina. Acho que de tudo que você falou, assim, independentemente se você... como eu, teve dedicação exclusiva ao concurso, ou como você não teve e teve que se virar, tenha pragmatismo, né? Otimize o seu tempo. Então, assim, acho que uma coisa, né, que eu acho que para ficar do que a gente falou, estuda na língua, estuda história mundial, sei lá, um livro em inglês, ficha em inglês, já vai te ajudar. Tem um trabalho, se possível, que também te deixa que te permita ter alguma sinergia com o seu estudo para o concurso. Não sei, acho que é isso. E fontes, eu ia perguntar, que fontes a gente usaria para estudar atualidades em uma palavra? Aquelas terminando a entrevista de hoje. Site da MRE, a gente esqueceu de falar Site da MRE, isso aí. Notas à imprensa, saiba a posição brasileira, não é só gostar de política internacional, tá? Cara, como a gente... Desculpa, gente, vou tomar mais 2 minutos, a gente tem que falar disso. Eu e Marina, a gente tinha conversado. Como política internacional é o mundo, o primeiro caminho que você tem que ir é o site do MRE. Decora aquela merda.
decora, a minha modo de falar, tá, gente? O trabalho da IG é excelente ali e tal, mas decora tudo que tá ali. Eu vou te falar, a gente que é diplomata, eu fui descobrir esse ano agora, fazendo tutoria para o BIC, essa tal de ProSul. Não tinha, passou em brancas nuvens. Eu não estou acompanhando, sabe o que é ProSul? Eu não sabia. Estava acompanhando isso. Nem ideia. Então, é a Nova Unasul para alguns países. Tá, beleza. Mas o que eu ia falar acompanha o site do Itamaraty, até porque o perigo às vezes... E a FUNAG, explorem a FUNAG. FUNAG, site do Itamaraty, porque o perigo às vezes de você estudar com base em matéria de jornal é que matéria de jornal, gente, não é a posição, não é necessariamente a posição, nem deve ser, né? A posição oficial do Itamaraty. A posição oficial do Itamaraty, às vezes, sei lá, você vai ver uma matéria do Valor Econômica, Brasil e Estados Unidos entram com acordo na OMC para barrar a China. Tu escreve esta pérola numa prova de terceira fase, tu tá lascado, porque não é essa a posição oficial do Itamaraty. Se você falar no site do Itamaraty, o objetivo desse acordo foi trazer mais transparência, mais eficiência a processos e parará, entendeu? Não, e jornalista não necessariamente é o especialista em assunto. Às vezes o cara que cobre meio ambiente está cobrindo outros temas. Então, assim, até a terminologia tá toda zoada, cagada, assim, eu vejo isso trabalhando em meio ambiente, quanto artigo torto que a gente tem, assim, sabe, uma mistura de compromisso voluntário, o que é obrigatório, o negócio que é um acordo, na verdade, é um não sei o que, é um protocolo. Gente, isso é extremamente, para uma prova de especialidade em política internacional, você não saber a terminologia exata, acabou. Então, assim, saibam as atualidades, mas sempre com a lente da posição brasileira, sempre com a lente, né? Então, assim, explore a FUNAG, explore as notas da imprensa do Itamaraty, porque, né, se você quer ser diplomata, aprenda com quem, né, é o que você quer ser. Acho que recado é esse. É isso. Tá. Beijo para todos que ficaram aí nos assistindo. Fiquem com Deus. Deixa eu fechar aqui. Beijo, Marina. Beijão.